Ai, que eu já estou aqui a sentir o aroma da gastronomia do Minho. Mas antes disso vou falar de cultura, que também é importante, apesar da gastronomia ser muito cultura. Connosco, David Mendes. Olá, David, Mendes. tudo bem? Olá, boa tarde. É a primeira vez que vem cá. É sim, é a ao primeira Porto vez. Alegre. Sim. E com um grande... Isto é ao estilo assim meio trivial, não é? Sim. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. É um jogo, tem uma mistura um pouco trivial, também um pouco monopólio. É um jogo que tem 600 perguntas de História e Geografia de Portugal. São muitas. Sim, grande parte delas é quinto e sexto ano. Houve a preocupação de fazer, como é um jogo pedagógico, e isto nasce também um pouco porque eu era professor. E Só então... os professores é que são assim. Eu acho que uma pessoa consegue. Eu consigo topar os professores à distância. É curioso. As professoras mais do que os professores, que são muito típicas. E isto, com certeza, também. Estas perguntas são muitas perguntas que se calhar faz na sala de aula. Sim, agora não, fazia. Porque fiquei desempregado e daí ter como começado muitos, não é? Infelizmente. E agarrei-me a este projeto. Então é um jogo cujo objetivo é então a compra dos monumentos nacionais. Desculpa. Quinto Império. Quinto Império, exatamente. O objetivo do jogo é então a compra dos monumentos nacionais. Tem 2 representantes do Porto, no Centro Histórico do Porto, e tem também a Torre dos Clérigos. Que é um ano importante para a Torre dos Clérigos, Exatamente. este ano de 2013. Faz 250 anos. Pronto. E que tipo de perguntas? Eu sei que eu comecei por dizer que este jogo surge também um bocadinho daquele tão famoso inquérito, ou pelo menos a ideia, daquele tão famoso inquérito que nos apercebemos, enquanto país, que havia aqui algumas falhas em termos de cultura geral dos nossos jovens. Houve algumas respostas a perguntas que nos pareciam, à primeira vista, óbvias, que falharam redondamente. Isto também foi importante. Também é importante. E eu noto ao longo tenho vindo a testar o jogo e quando estou presente e vou fazendo algumas perguntas sobre o jogo, noto que existe alguma falha, de facto, com as questões de cultura geral, mas pronto, o jogo surge no sentido mais com o objetivo de o integrar ou de levar às escolas e pronto, é mais tem sido esse o grande, foi lançado no dia 23, agora está numa fase de arranque. Aqui tem as respostas, mas as pessoas não veem, não é? Sim. Nós fazemos a pergunta. Sim, algumas das perguntas têm opções, outras não têm, são perguntas diretas, outras são verdadeiro ou falso. Tem perguntas para todas as idades. O objetivo é também ser... Por acaso é uma grande ideia. Sim, o objetivo é também ser um contexto familiar, para ser integrado os pais, os filhos desafiarem os pais. Também nasce um pouco num contexto familiar. É um dos... Pronto. Isto é uma boa forma também das nossas crianças estudarem. Sim. Fala também da parte dos descobrimentos. Sim. Pronto, o jogo... Que é onde a minha filha está neste momento. O jogo tem 2 fases. Tem uma primeira fase que é onde os jogadores avançam e vão recolhendo ouro. Nessa fase eles vão descobrindo o que é que os povos nos deixaram, ou os legados que os povos que passaram na Península Ibérica nos deixaram. Como, por exemplo, os monumentos megalíticos, as comunidades agropastoris, por exemplo, também ali... As pontes e a parte dos romanos. Pronto. Essa é a primeira fase, que é o antes da Batalha de São Mamede, e depois o jogador entra em São Mamede, em Guimarães, e entra na segunda fase do jogo, que é a grande viagem, no fundo. O objetivo, então, é ir aos portos comerciais, fazer transações comerciais e ir respondendo a perguntas. Ou seja, tem uma vertente estratégica, outra vertente... Isso faz todo sentido. Sim, exatamente. Porque, por exemplo, vamos aqui pegar, por exemplo, no Centro Histórico do Porto. Para comprar o Centro Histórico do Porto, que é que vale 10 pontos... O que é que vale mais? Valem os Unescos, como por exemplo o Centro Histórico do Porto, que vale 10 pontos porque é exatamente Unesco. Ou seja, os monumentos estão divididos por categorias. Os que valem mais são os que têm, ou são os Unesco, como por exemplo o Centro Histórico, tem aqui o Mosteiro da Batalha.
Pronto, estão aqui mais os centros Isto é históricos. muito giro. Ficava aqui a jogar até às 8. E vendo aqui mais uma série de monumentos. E depois tem os monumentos que são mais fáceis, também são mais fáceis de adquirir, daí terem uma pontuação menor. Portanto, adquire-se através de ouro, algodão, aquilo que nós vamos buscar aos descobrimentos. Exatamente, porque o próprio mapa tem, são os pontos onde os portugueses caminharam ao longo da história de Portugal. Por exemplo, vamos aqui, se eu apontar para aqui, temos aqui a conquista de Ceuta, que é um ponto verde, que é um ponto de viagem, está sobre Ceuta, tem 1415 e está exatamente sobre Ceuta. E houve a preocupação de construir um mapa ou colocar as casas exatamente onde os portugueses andaram. Como, por exemplo, aqui, este é o Porto de Macau. No Porto de Macau era onde se podia adquirir, no Porto era o que se podia trocar, era a prata, e trocava-se prata por armas de fogo, seda ou porcelanas. Pronto, o objetivo dos jogadores é então ir buscar essas mercadorias, ir fazendo as transações de um lado para o outro, para então adquirir os monumentos. Por exemplo, o Centro Histórico do Porto, como eu estava a dizer, para adquirir é necessário 5 de ouro, 10 de especiarias, 10 de porcelanas, 10 de prato, 10 de prata, 10 de objetos de metal e 10 de açúcar. E David, e onde é que se pode comprar? O jogo ele está à venda na FNAC, está também à venda em mais um ou outro monumento, como o Palácio da Brejoeira, como a Quinta da Regaleira. Pronto, esse trabalho ainda está agora a começar a expandir para arrancar com mais pontos de venda, mas já esteve no Natal à venda na FNAC. Pronto, e já houve muitos portugueses que descobriram? Sim. Já houve bastantes portugueses. É um grande jogo, gostei imenso de conhecer e acho que deixamos aqui uma boa sugestão. Acaba por ser a idade mínima. Isto é a partir dos 11 anos, 5º ano. Quinto ano. Deixamos aqui uma ótima sugestão, uma boa forma também de aprender. Muito obrigada e muitos parabéns. Obrigado. E chegou o momento de irmos para a gastronomia minhota. Vamos falar sobre um concurso que decorre em Famalicão nesta primeira quinzena de fevereiro.